aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia nasceu da igreja? A igreja é maior do que a Bíblia? Pois é, infelizmente, esse não é um pensamento de um bispo ou de um padre, mas sim a doutrina da Igreja Católica, que coloca sempre os padres ou o próprio Papa maior do que a palavra de Deus. E aí a gente vê isso na história. Por muitos e muitos anos, a Igreja Católica escondeu, não guardou, escondeu a palavra de Deus. A palavra ou a Bíblia era pregada e lida em latim. Somente quem tinha acesso a essa literatura eram os padres ou os monges que estudavam para um dia ser padre. E sempre com essa ideia, com esse pensamento do que a igreja era maior do que a Bíblia, nunca se incentivou os seus fiéis a lerem as Sagradas Escrituras. Apenas os padres que pregavam e que ensinavam, eles falavam ou interpretavam a Bíblia da sua maneira e transmitia ao povo. Então tudo que o padre falava virava regra de fé. Os seus fiéis não consultavam e nem tinha, muitos deles nem tinham nem acesso à Bíblia Sagrada como nós temos nos dias de hoje. Mas então, se a igreja é maior do que a Bíblia, quem rege a nossa conduta não é a Bíblia, é a igreja. Olha o que a palavra do Senhor diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. O próprio Jesus diz aos discípulos assim, erra o homem por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, se a Bíblia ela nasceu da igreja, então essas palavras de Jesus não faz sentido, porque aqui a igreja ainda não tinha sido instituída. Então, se Jesus está dizendo que o homem está errando por não conhecer as Escrituras, isso quer dizer que já havia uma Escritura. E nós sabemos que a Bíblia é composta por 66 livros. É claro que Jesus está se referindo aqui aos livros do Antigo Testamento. Ou seja, se a Bíblia nasceu da igreja, então não tinha nenhuma profecia apontando para o Messias. A Bíblia diz que Jesus, quando entrou em Nazaré, na cidade onde foi criado, ele entrou nas sinagogas dele, segundo o costume daquele povo, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito Santo é sobre mim, por isso me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os quebrantados de coração. Ou seja, se a palavra, se a Bíblia nasceu da igreja, o que Jesus está lendo aqui? O próprio Jesus é a palavra de Deus. Olha o que está escrito: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Outra profecia que anunciava ou apontava para Jesus é o profeta Isaías, quando diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então essas profecias aqui apontavam para Cristo. Então já havia as Sagradas Escrituras, porque se ela não houvesse, não tinha como apontar para Cristo. É claro que as Sagradas Escrituras que nós estamos mencionando não eram os 66 livros que nós temos hoje como a Bíblia Sagrada, mas sim os livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento só foi escrito anos depois da morte de Jesus Cristo. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Mais uma vez você vê aí a doutrina deles prevalecendo a mais do que a palavra de Deus. Porque ele diz que quando um católico começa a ler a Bíblia para ver o que o padre está pregando é verdade ou não, ele se torna protestante. Ele está afirmando que de fato o católico não lê a palavra de Deus. E eu repito o que Jesus disse: erra o homem por não conhecer as Escrituras. Então essa doutrina deles aqui vem de muitos e muitos anos e deu início aí à Reforma Protestante no dia 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero protestou contra a Igreja Católica ao fixar na porta da igreja da cidade de Wittenberg as suas famosas 95 teses. Martim Lutero foi um monge agostiniano e professor de teologia germânico.
Martinho Lutero começou a estudar a Bíblia e ele começou a ver que o que era ensinado pela Igreja Católica nada tinha a ver com as Sagradas Escrituras. Ele viu que a igreja vendia indulgências, vendia, entre outras coisas, utensílios sagrados. E muitas pessoas compravam esses utensílios sagrados, como por exemplo, para que o seu tempo no purgatório fosse menor. E essa também é uma prática da Igreja Católica, ensinar sobre o purgatório, coisa que a Bíblia não fala nada disso. Mas porque as pessoas não lêem a Bíblia e elas vão no que o padre, ou do que o pastor, ou do que o bispo fala, eles são enganados. Mas naquele tempo, como eu disse, não havia muito acesso à Bíblia Sagrada. Hoje nós temos, hoje a Bíblia está aí traduzida em várias linguagens. Hoje o povo só é enganado porque eles querem ou porque não querem estudar a palavra de Deus. Então essas 95 teses levantadas por Martinho Lutero se resumem em 5 solo. A palavra solo vem do latim, significa somente ou apenas na língua portuguesa. O primeiro solo é sola fide, ou seja, somente a fé. A igreja pregava que você precisava comprar indulgências ou comprar utensílios sagrados para ser salvo. Aí ele começa a estudar a palavra de Deus e ver que para ser salvo não é preciso pagar absolutamente nada. Paulo disse: pela graça sois salvos por intermédio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie dela. Sola Escritura, ou somente as Escrituras, é o segundo ponto de divergência da Igreja Católica. Por quê? Porque ela não incentiva ou até mesmo esconde as Escrituras dos seus fiéis. Mas Martinho Lutero estava dizendo somente as Escrituras, somente a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Não é como alguém interpreta, como alguém acha, não. Nós precisamos ler a palavra de Deus, ler a Bíblia Sagrada, porque ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Sola Christian, ou somente Cristo. Só através de Cristo nós temos acesso a Deus. Paulo diz: há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sola gratia, ou somente a graça. Somente a graça de Deus tem poder de nos dar a salvação. Tem poder de pegar o homem velho e transformar numa nova criatura. Como Paulo diz, não vem por obras, não vem de eu comprar indulgências, não vem de eu comprar utensílios sagrados. Graça é favor imerecido, nós não merecemos. Sola Deo glória, somente a Deus a glória. O próprio Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aonde está a verdade? Será que a verdade está numa interpretação de alguém, de um pastor, de um bispo, de um padre, do Papa? Não. A verdade está em Cristo Jesus, somente Cristo liberta. E como que eu vou conhecer Cristo? Primeiro, conhecendo a sua palavra. Não vá pela ideia dos outros. Todos os nossos vídeos aqui no nosso canal, nós deixamos aqui embaixo, aonde está escrito, nós deixamos aqui o texto, nós deixamos o capítulo, o versículo, para que você acompanhe, para que você veja aquilo que eu estou ensinando, se está na palavra de Deus ou se não está. Porque muitas pessoas usam-se da sua sabedoria humana para enganar as pessoas. E é o que o apóstolo Paulo diz, que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Geralmente o falso profeta esconde a palavra. Geralmente o falso profeta, ele não instrui, ele não ensina, ele não incentiva a leitura da Bíblia, porque a partir do momento que você ler a Bíblia, você nunca mais será enganado por ninguém. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. O interessante é que eles não incentivam a leitura da Bíblia, mas incentivam a leitura do catecismo. E o que é catecismo? O catecismo é o conjunto de instruções sobre os princípios ou sobre os dogmas e preceitos de doutrina religiosa. Então é um livro que eles dizem ser inspirado também, está na mesma altura da Bíblia ou até mesmo maior do que a Bíblia, pois, como eu disse, eles incentivam a leitura desse livro e não incentivam a leitura da Bíblia. Qualquer pregador, pastor, bispo, presbítero, seja o que for, que não instrui as pessoas a lerem a Bíblia, pode ter certeza, alguma coisa ele está escondendo. Se nós analisarmos as seitas, todas as seitas, elas têm um livro que é superior à Bíblia. Elas dizem assim: nós cremos na Bíblia, mas nós temos um livro também que é divinamente inspirado.
Então, meu irmão, para você não ser enganado, leia a palavra de Deus. Hoje nós temos acesso à palavra de Deus. Quantas pessoas morreram para que hoje você tivesse na tua mão uma Bíblia traduzida no português para você entender, para você ler? E muitas pessoas desprezam isso. E como eu disse, o avanço dos falsos profetas está aí. Muitas pessoas serão enganadas. Não é porque Deus vai deixar elas serem enganadas, é porque as pessoas estão desprezando o estudo da palavra de Deus. Nós temos visto por aí o aumento de pessoas que dizem ser usadas por Deus em dom de revelação, e na verdade é um dom de adivinhação, e o povo está sendo enganado. Porque Jesus disse, o homem está errando porque lhe faltou conhecimento, ou porque não busca conhecimento. Então, se você não quer ser enganado, comece a ler a palavra de Deus. Todo líder que não tem do que se esconder, mostra a palavra de Deus, ensina, instrui, ajuda, anima as pessoas a lerem as Sagradas Escrituras. Agora, se ele tiver alguma coisa para esconder, ele não vai permitir que você leia, ele não vai deixar ou incentivar você a ler a palavra de Deus, porque ele sabe que o dia que você ler a Bíblia, os teus olhos serão abertos. E como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Falando nisso, nós temos aqui no canal também um outro vídeo falando a respeito de uma pregação católica, falando a respeito de adoração em espírito e verdade. Vou deixar na tela final, se você quiser dar uma passadinha lá. Então, se esse vídeo abençoou a tua vida, não se esquece de deixar o seu comentário e compartilhar nas tuas redes sociais, e que Deus vos siga abençoando.